começam a ficar aqui no culto, hein? Ei, coisa boa, hein? Colossenses capítulo 1. Eu quero te convidar a orar antes da gente meditar nesse primeiro capítulo. Na verdade, em uma expressão em particular que o apóstolo Paulo ele utiliza nesse primeiro capítulo dessa carta. Vamos orar? Senhor, estamos reunidos aqui como igreja tua, gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor já fez nessa celebração. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e de maneira especial nesse momento, Pai, ilumina a nossa mente, o nosso coração, nos dá sensibilidade para percebermos e discernirmos o Teu Evangelho em nós. Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, às nossas almas, e que nós saiamos daqui transformados e claramente transportados para o reino do Filho do Seu amor. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém. A gente está diante de uma carta que começa, que é muito bonita, mas de maneira particular esse começo é um começo lindíssimo. O apóstolo Paulo, ele escreve, parece que ele escreve feliz. Feliz, porque a igreja que está em Colosso, essa igreja na qual ele, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e escreve também em nome de Timóteo, de 1 e 2 Timóteo, o mesmo Timóteo, ele escreve a esses santos e fiéis, como ele se refere aqui no comecinho, que estão em Cristo Jesus lá em Colossos, desejando para eles graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, não qualquer Deus, mas o Deus revelado em Jesus, que é um Deus que é Pai. E ele escreve contente, alegre, porque conforme ele vai descrever aqui, dizer, ele fala, olha, sempre damos graças, sempre nós agradecemos a Deus, o Pai, não qualquer Deus, o Pai. Sempre agradecemos a Ele, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente lembra de vocês em nossas petições. E nós ficamos alegres e agradecidos, por quê? Paulo fala também, porque eles, como muitas pessoas em outros lugares do mundo daquele tempo, eles têm recebido o Evangelho. O Evangelho tem sido pregado, anunciado, e os irmãos que estão lá em Colossos, eles têm discernido, eles têm se aberto para o Evangelho, para a boa nova de Jesus, que está sendo anunciada por Paulo, por Timóteo e pelos demais apóstolos. E ele vai descrevendo e falando sobre essa maravilhosa graça de Deus, que alcançou esses irmãos. Essa graça de Deus que transformou a vida desses irmãos. Essa graça de Deus, esse Deus gracioso, que tem feito uma obra lindíssima, lindíssima na vida dessa igreja. Essa igreja que tem, ele fala também, tem recebido o Espírito, ele percebe o Espírito nessa comunidade de fé, nessas comunidades de fé. Então Paulo, ele está grato a Deus, porque algo tem acontecido de muito lindo. No verso 9 ele vai dizer assim, por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, essas notícias, de que vocês estão firmes no Evangelho, de que vocês estão caminhando no Evangelho, não deixamos de orar por vocês, a gente continua intercedendo, a gente continua clamando, e ele fala, pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo, assim vocês frutificarão em toda boa obra, e crescerão no conhecimento de Deus. Ou seja, o contato deles com as boas novas, com as boas notícias, com o Evangelho da graça de Cristo Jesus, ele não é estéril, ele não para somente numa troca de informação. Esses irmãos, eles não são receptáculo dos conhecimentos filosóficos de Paulo e Timóteo, eles foram alcançados por essas boas novas, eles foram alcançados por essa graça maravilhosa de Deus, e isso produziu o quê? Produziu fruto,
fruto de transformação, fruto de boa obra, como ele diz lá em outra carta em Efésios, boas obras preparadas desde antes da fundação do mundo, para aqueles que se abririam para o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas em Cristo Jesus. Ele diz: serão completamente fortalecidos, verso 11, com seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E aí ele diz assim no verso 13: pois ele, Deus, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas, onde eles se encontravam, e os transportou, mudou eles de lugar, para o reino do seu Filho amado. Nele, no Filho, temos a redenção, o perdão de pecados. E se vocês me permitirem, eu quero me estender um pouquinho mais na leitura, porque daí ele começa a, como diz alguns irmãos aí, Paulo entra no mistério. Aí ele traz aqui um trecho de um cântico espiritual, que provavelmente era entoado, era cantado, né? Graças a essa carta belíssima, que rodava aquela região, e chegou até nós, imagina só, chegou em Osasco, e ele diz aqui no verso 15, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. E Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz. Uns picos de energia, e por isso que a gente está indo e voltando, e aí a mesa demora um pouquinho para reiniciar. Eu confesso que quando eu leio principalmente esse trecho que a gente leu aqui, essa canção, essa poesia, essa oração de adoração a Deus, dá quase vontade de só ficar na leitura e não pregar, para a gente ficar com o gosto desse texto e tudo aquilo que o Paulo ele compartilha com a gente. Mas eu quero voltar para o verso 13, que diz para a gente que nós, no caso os colossos, e a gente se inclui nisso, nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quando o Evangelho alcança as nossas vidas, o que o Pai faz, o que Deus faz, o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos transporta de um lugar de trevas e nos muda de lugar para um lugar do Filho amado dEle, para um outro reino. Nós somos transformados, e nessa transformação a gente muda de localização, a gente muda de lugar. A gente agora passa a habitar uma outra lógica, um novo reino, um novo mundo, uma nova maneira de enxergar a vida. Em outros momentos nas Escrituras a gente aprende que isso é metanoia, mudança de mente. Mas a força da palavra que o Paulo escolhe não é à toa, porque é uma mudança contundente.
É uma mudança quase que geográfica, se a gente pudesse falar, mas não é geográfico. É algo espiritual que está acontecendo no nosso interior. Mas o peso disso é tão grande, que a palavra que Paulo escolhe para usar é sermos transportados. Ele nos transporta, ele nos resgata. É como se a gente estivesse num cativeiro, preso, sabe, amarrado, em trevas, no breu, no escuro, e de repente Deus vai e nos resgata, e nos tira de lá para um reino de liberdade, para um reino de amor, para o reino do Filho do seu amor, porque essa obra, ela é manifesta através do Filho, em Cristo Jesus, e nele nós temos, como ele diz na sequência, perdão dos nossos pecados. Onde você está, meu irmão? Onde nós estamos? Para onde nós fomos quando nós nos convertemos, quando nós experimentamos dessa graça, quando nós ouvimos do Evangelho e nos abrimos para Ele? Para que lugar nós fomos transportados? Para onde os nossos pés, os nossos corpos foram? Para onde as nossas almas, elas foram deslocadas? Nós deveríamos ter sido deslocados para o reino do Filho do amor de Deus, mas eu quero refletir com você se de fato a gente vivenciou essa experiência de irmos para o reino do Filho do amor do Pai, porque é fácil nessa jornada Deus nos resgatar, nos tirar, e no meio do caminho, de repente, a gente vai para um outro reino, a gente pega um atalho, a gente vai para outro lugar, ou a gente vai para o reino do Filho do amor de Jesus, de Deus, mas de repente, enquanto a gente está lá, os anos vão passando, e a gente sai desse reino, e começa a ir para outros reinos, para outros lugares. Que lugar que nós estamos? Que lugar que nós habitamos? Como que a gente vive essa fé no Filho? Em que lugar que a gente desfruta? Que tipo de reino está sendo expresso na medida em que você vem para essa casa de oração, para a Igreja Batista em Quitaúna? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Alguns dizem que se converteram, dizem que tem Jesus, falam sobre Jesus, mas não estão no reino do Filho do amor, estão no reino do medo. Tem gente que experimenta essa experiência de conversão, de mudança, mas sai de um lugar que não é o reino do Filho do amor, é o reino do medo. É um lugar em que você passa a ter medo de Deus, em que você fica com medo de Deus puxar o teu pé na cama à noite, você fica com medo, apavorado, como foi pregado hoje aqui pela manhã, medo de pecar, medo, sabe aquela coisa assim, e se eu estiver pecando e Jesus estiver voltando, eu vou ficar, aquela coisa bem deixados para trás, aquela coisa, sabe, um estará no campo, o outro será levado, eu vou ficar, e você fica apavorado, amedrontado, vivendo a vida com medo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que Deus gosta de mim? Será que Deus não gosta? E a gente, no final das contas, se você parar para pensar e analisar friamente, esse Deus que está se manifestando nesse lugar para onde nós fomos, parece mais um diabo do que o Pai revelado em Jesus. É um diabo que parece que quer nos amedrontar, que quer nos assombrar, que quer colocar densas trevas sobre nós, e tudo é pesado, tudo é sombrio, tudo é amedrontador, e a experiência religiosa passa a ser uma experiência de medo, de pavor, e a gente, como nós fomos amedrontados, aí a gente começa a amedrontar os outros, a gente amedronta os nossos filhos, a gente amedronta os nossos netos, a gente amedronta os outros irmãos, e a gente vai amedrontando, e esse medo ele vai se espalhando, e vai se multiplicando, e a vida religiosa se torna uma vida amedrontadora. Meu irmão, minha irmã, o reino do Filho do amor, do Pai, não é um reino de medo, é um reino em que a gente pode viver e experimentar o acolhimento de Deus, porque como bem disse o Val nessa noite, a gente estava no fundo do poço. Que Deus é esse que vai ver o ser humano no fundo do poço, e ainda vai pegar esse ser humano e vai dar mais medo, colocar mais medo nele? Esse não é o Deus revelado no Evangelho, não é por isso, não é por conta desse reino de medo que Paulo está agradecendo, muito pelo contrário, Paulo agradece,
Porque a experiência desses irmãos em Cristo Jesus é uma experiência de amor. Reino do Filho do meu amor, reino do Filho do amor do Pai. É essa a experiência que nós precisamos ter, uma experiência de fé, de acolhimento, de esperança e não de medo, não de pavor. Então, se você está nesse reino do medo, meu irmão e minha irmã, se liberte hoje. Se liberte hoje. Tem um Deus aqui se revelando que está dizendo para você: não temas. Como tantas e tantas vezes a Escritura insiste em dizer: não temas. E João de maneira categórica afirma: o perfeito amor lança fora todo medo. Se alguém te amedrontar, siga firme na tua fé. Siga firme na fé do Evangelho. Siga firme em Jesus e não temas. Confie e não vá para esse lugar do reino do medo. Tem gente também que ao longo da caminhada é resgatado, ou acha que foi resgatado, não sei identificar fenomenologicamente cada um, que acontece com cada um, mas que de alguma maneira experimenta a fé em Cristo, tem contato com o Evangelho, mas ao invés de ir para o reino do Filho do amor, vai para o reino da aparência. É outro lugar terrível para si. É outro lugar terrível para si. O reino da aparência. A pessoa, ela muda ali a sua religião, ela se torna uma evangélica, um evangélico, e ela fala assim: agora eu sou de Jesus. E reduz o ser de Jesus ao quê? A aparência. Antigamente isso era mais nítido, hoje não, né? Hoje não, hoje a gente tem mais liberdade, a gente consegue vestir roupas normais do nosso dia a dia dentro dos templos religiosos, pelo menos a gente aqui, em outros lugares ainda não. Mas antigamente ser crente, o que era ser crente? Era terno, gravata, certo? Bíblia grossa debaixo do braço. Era uma estética. A estética determinava quem era ou quem não era. Quem se mudou do lugar de trevas e foi para o lugar certo. E o lugar certo é um lugar da aparência. É o lugar em que você tem que parar de fumar, senão você não pode ir para esse lugar. Interessante, né? Quantas vezes vocês viram eu fazendo profissão de fé e perguntando para o candidato aqui, para a pessoa que estava respondendo: você parou de fumar? Porque a gente acha que, na verdade, ser de Deus, ser de Jesus, tem a ver com o quê? Tem a ver com mudanças exteriores. Não estou incentivando aqui o uso do tabaco não, tá? É bom você parar de fumar, faz bem para a saúde, etc e tal. Agora, o que isso tem a ver com a tua salvação, meu irmão, minha irmã? O que isso tem a ver com o que Deus, a obra que Deus pode fazer na tua alma, no teu interior? O que isso tem a ver com o reino do Filho do amor? Venhamos, gente, tem nada a ver, não tem nada a ver. A minha avó, falecida avó, ela era uma senhora, descendente de indígenas, e ela era católica, fervorosa, morou a vida inteira na frente de uma igreja, congregação cristã do Brasil. Todas as noites, eu me lembro nos domingos lá tocando aqueles hinos, né? Eles tentando assistir a TV, aumentava o volume ali e os hinos tocando. E ela dizia assim para mim: eu só vou virar crente quando eu parar de fumar. Só vou virar crente quando eu parar de fumar, André. E sabe o que aconteceu? Ela parou de fumar e ela não virou crente. Não virou crente. Então perceba, a superficialidade. A superficialidade. Olha tudo que Paulo escreveu, gente. Perceba a inspiração que nós cremos que a Bíblia é inspirada, amém? A inspiração, o sopro do Espírito sobre o apóstolo Paulo para produzir uma carta belíssima como essa que nós lemos. Para a gente pegar e reduzir tudo isso para dizer para um ser humano: você não pode porque você fuma. Dá para acreditar naquilo que a gente faz? Dá para acreditar na superficialidade? Dá para acreditar na artificialidade? Hoje mesmo, né? Acho que foi na pregação do César também, né? Às vezes a pessoa tem uma estética, tem um jeito, nossa, é um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus. O interior está podre. Está podre. Tem ódio, tem raiva, tem desejo de vingança, mas não fuma, não bebe,
não cumpre o checklist ali de estética. Percebe? É superficial. A obra de Deus em nossas vidas, ela não está limitada a nos tirar de uma estética A e para uma estética B, é muito mais que isso. Não podemos menosprezar e diminuir a potência da inspiração do Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto lindíssimo que nós lemos, para reduzir tudo isso a artificialidades. E digo mais, a gente acha às vezes que assim, que ser transportado do reino de trevas e para o reino da luz, significa mudar de religião. Se vier para a Igreja Batista em Quitaúna, aí é de Deus. Antigamente, não sei se ainda tem, deve ter, existia ceia, já ouviram falar nisso? Ceia ultra restrita. Ultra restrita, olha o nível da insanidade. Funcionar assim, se um irmão batista de uma igreja aqui perto aqui da gente chegar aqui no dia de ceia, ele está proibido de tomar ceia com a gente, porque ele não é dessa igreja local. Você tem noção do que é isso? E a gente com certeza iria achar, puxa, nós somos o reino de Deus, né? Quem está chegando, opa, calma aí, não conheço, não sei quem é, como que vai comungar da mesma mesa? Percebem, irmãos? Percebem a hipocrisia, a superficialidade, a artificialidade desse reino de aparências? Irmão, a vida em Cristo Jesus é uma vida de verdade, é uma vida de profundidade, é uma vida de mudança interior profunda, é uma vida de mudança de pensamento intensa, é uma vida de transformação num nível que faz o apóstolo Paulo dar graças a Deus, porque eles se abriram para o Evangelho, e eles foram verdadeiramente transportados para o reino do Filho do amor, Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Não vá para o reino das aparências, você está no reino errado. Esse reino não é o reino de Deus, esse reino não é o reino do Pai revelado em Cristo Jesus. Tem outro reino que a gente pode ir para o reino do poder. Reino do poder é o reino que faz com que pastores, bispos, apóstolos, e aí a titulação vai aumentando, né? Para aumentar o poder, para aumentar o glamour, para aumentar a força da oração, né? Então, eu tenho o poder para orar, para fazer acontecer na sua vida, eu tenho o poder para orar. Eu me lembro uma vez um pastor amigo comentando que na igreja dele estava acontecendo um negócio estranho, tinha um momento ali de intercessão na igreja, aí vinha o pessoal para orar na frente, aí faziam as filas para o pessoal receber oração. E aí é o seguinte, tinha uns 3, 4 irmãozinhos que a fila era pequenininha, ninguém ia orar, mas tinha uma mulher poderosa lá, essa orava e acontecia. Aí os outros, coitados, oraçãozinha fraquinha, né? Não dava conta ali, né? Percebe, irmãos? A gente ri, parece piada, é verdade. O que é isso? Isso é a lógica do poder, é o reino do poder. Eu tenho poder, eu sou poderoso, eu manipulo Deus, eu consigo administrar o sagrado pela minha própria força, e mostrar para os outros como eu sou santo, como eu sou poderoso, como eu sou apóstolo, como eu sou bispo, como eu sou isso, como eu sou aquilo. E não somente em lideranças religiosas, mas o reino de poder faz com que essa lógica de poder opere entre nós. As pessoas se envaidecem com cargo, se envaidece porque é diácono, se envaidece porque é da diretoria, briga com os outros porque quer ser o cargo que o outro tem, puxa tapete na igreja, coisa feia, gente. Dá para acreditar que isso acontece? É lamentável, é triste, é desonrar a majestade, a glória e o verdadeiro poder de Deus que se manifesta na fraqueza de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o justo crucificado, o justo no lugar do maldito, o justo dado em favor dos pecadores, o justo dado entregue em favor do servo, dos servos, nós todos, que foi cantado aqui nessa noite. O verdadeiro poder de Deus se manifesta na capacidade de nós amarmos poderosamente.
O verdadeiro poder de Deus se manifesta na nossa humildade, na manifestação plena da nossa humanidade em Cristo Jesus, que nos tornam pessoas sensíveis, nos faz pessoas empáticas, nos faz pessoas doces, nos faz pessoas realmente, sabe, cheias da bondade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do poder de Deus, é ser uma pessoa humana, é ser uma pessoa amorosa, é ser uma pessoa mansa, é ser uma pessoa humilde. Eu não sei onde você está, que reino que você está. Se você está no reino do poder, isso que eu estou falando para você não está fazendo sentido nenhum. Se você está no reino do poder, essa pregação está sendo uma tormenta na tua vida. Se você está no reino do poder e está me ouvindo pregar nessa noite, está sendo indigesto, está sendo insuportável. Você está quase ficando talvez com raiva do pregador. Mas se você está no reino do Filho do amor, ou se o Espírito está tocando o teu coração e está te resgatando desse reino que você está, para te levar para o reino certo, você já percebeu que você precisa pegar teu óculos, tacar no lixo, e adquirir pela graça de Deus os óculos que o Espírito vai te dar, para você olhar com outro olhar, com outra lente, com outro parâmetro, de outra maneira. Mas tem mais reino aqui para a gente estar errado, hein? Vamos para outro? A gente tem como estar no reino da performance. O reino que faz com que a gente trabalhe para adquirir o amor de Deus. O reino da performance é o reino que faz a gente performar, faz a gente se esforçar, faz a gente, sabe, se exercitar na religião para a gente poder agradar a Deus. Esse reino é um reino que faz a gente suar, que faz a gente se exaurir, que faz a gente adoecer, mas para Jesus. A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para os filhos, a gente não tem tempo para um churrasco em família, a gente não tem tempo para ir na festa de um primo, a gente não tem tempo para absolutamente nada, porque a minha vida é a igreja de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. O Val sabe bem o que é isso, né, Val? Mas Deus te transportou para um outro reino, meu irmão. Mas nesse reino é isso. É um reino em que você pode facilmente ser iludido por uma liderança religiosa que vai fazer você performar, vai fazer você trabalhar, voluntariado, como se você fosse contratado e você vai fazer feliz, em nome de Jesus, e vai acabar com a sua vida, vai acabar com a tua alma. Muitos anos atrás me lembro de uma amiga querida. Essa amiga, ela foi para uma igreja do reino da performance. Ela achou que era o reino do Filho do amor, era o reino da performance. 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ela estava numa célula. Um mês, 2 meses ela estava liderando a célula. Mais 1 mês, 2 meses ela estava aconselhando os casais da célula. Mais 1 mês, outro mês ela estava tendo reunião de feedback com o líder da célula, ela estava dando feedback para todo mundo da célula. Mais outro mês ela estava recebendo as metas de quanto que ela tinha que multiplicar aquela célula, e ela estava trabalhando, porque multiplica, já multipliquei 1, multipliquei 2, multipliquei 3, e pressão, e trabalha, e multiplica, e acabou. Porque confundiu a fé com o reino da performance. Fizeram ela acreditar que o reino de Deus era um reino em que quanto mais se trabalha, mais se é abençoado. E ela, como a gente diz em linguagem bem popular, espanou. Hoje provavelmente não está em igreja nenhuma. Hoje provavelmente se eu ligar para ela e falar assim, vem aqui para a igreja, ela passa, ai André, Deus me livre da igreja. Porque ela vai achar que aqui é o reino da performance. Ela está com medo de ser machucada, está com medo de ser usada, está com medo de pisarem nela, está com medo de ter a alma dela desgastada. Irmão, irmã, vamos para o básico, vamos para o feijão com arroz? O reino do Filho do amor é um reino da graça, é um reino da misericórdia, é um reino de um Deus. Leia a Bíblia, você vai perceber isso de maneira clara.
a paciência de Deus com o povo dele, o cuidado de Deus com o povo dele, a lealdade de Deus para com o povo dele, porque não é o esforço desse povo que faz esse Deus amá-lo, é a decisão unilateral desse Deus que decidiu, na sua soberania, manifestar amor pelos seus. Não é o tanto que você trabalha, não é o tanto que você se desgasta, não tem o que você faça para comprar o amor e a graça divina. Ela é sobre nós, ela está sobre nós, e isso é libertador. A gente não está adorando um Deus que exige da gente sacrifício, porque o sacrifício último e definitivo está manifesto em Cristo Jesus. Diante desse Deus só nos resta uma coisa: agradecer. Agradecer pela sua bondade, pelo seu amor e misericórdia sobre a gente. Mas tem mais reino, tem o reino do ego, o reino do eu, o reino em que tudo é para mim, em que a espiritualidade se move para me beneficiar, em que a religião é para me favorecer, em que eu tenho que ser abençoado. Aí não é Deus, não é o outro, sou eu. Pode ter até o nome de Deus, tem até um vocabulário gospel, mas no final das contas é eu e eu. A pessoa foi transportada, ela não entendeu, ela achou que ela saiu lá, sei lá, eu era católico e agora eu sou crente. Não, você saiu de um lugar que você virou capitalista mesmo, selvagem. Você virou egoísta mesmo. Você usa Deus para te favorecer, você usa Deus para te dar. É o Deus Papai Noel, é um Deus que você, sabe, tenta se comportar durante o ano, faz a cartinha, Leozinho, espera o presente, e ai dele, fazei prova de mim. Aí você fala, se ele não me der o presente, tem misericórdia, irmãos. Esse reino não é o reino do Filho do Amor. O reino do Filho do Amor não é um reino do ego, é um reino da comunidade. É o reino da partilha, é o reino da generosidade, é o reino em que a gente não está preocupado em ganhar, a gente está preocupado em dividir. Não é o reino que eu estou preocupado em me favorecer, eu estou preocupado com o choro do meu irmão, eu estou preocupado com aquele que tem fome, eu estou preocupado como que eu posso partilhar os meus bens, eu estou preocupado como que eu posso dividir recursos, não como que eu posso ganhar recursos. Esse é o reino do Filho do Amor, o reino de um filho, que se mostra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que vai para o madeiro sem nada, sem nenhum bem, cuja coroa que ele tem é uma coroa de espinhos, dado de maneira irônica por um soldado romano zombando dele. Você não é o rei? Está aqui a tua coroa. É isso que ele tem, é isso e somente isso. Meu irmão e minha irmã, segura aí o timão aí, vamos continuar firme, tá? Continua firme aí, vai lá, não se distrai não, fica aqui comigo, né? Então, é esse o reino que a gente está, é esse reino que a gente tem que viver, um reino de comunidade, de partilha, de generosidade. Meu irmão e minha irmã, será que você está nesse reino? Ou você está no reino do ego? Sai desse reino, vem para o reino do Filho do Amor de Jesus. Tem mais dois reinos, para a gente ir finalizando. O reino do justiçamento. Não é o reino da justiça, é o reino do justiçamento. Sabe aquela lógica justiceira de quem quer fazer justiça com as próprias mãos? Tem gente que se converte e se torna um justiceiro. Tem gente que se converte, entre aspas, e se torna o fiscal do pecado alheio. Tem gente que se converte e se torna, sabe, o gerente das heresias no Facebook. Tem gente que se converte e se pudesse, eu tenho certeza absoluta, acenderiam fogueiras para queimar pessoas vivas, em nome de Deus, para fazer justiça. Irmãos, misericórdia, que reino de justiçamento é esse? Volto para te lembrar, reino do Filho do Amor, filho esse morto na cruz do Calvário, de maneira injusta,
para que os injustos pudessem se beneficiar dele. O que aconteceu com a gente quando a gente vai para esse reino e a gente se infla de um negócio que não é possível que seja o Espírito Santo? É outro espírito, é outra coisa, é outro negócio que move gente a pesar a mão sobre os outros, move gente a pegar uma cadeira numa assembleia e tacar no outro, em nome de Deus, que move gente a falar coisas, a violentar com palavras e com ações físicas, de tal modo que a pessoa volta para casa e dorme à noite com a consciência tranquila no Deus dela. Irmãos, o reino de Deus não é um reino de justiceiros, de justiçamento, é um reino de perdão, é um reino de reconciliação, é um reino que faz a gente parar de odiar, faz a gente parar de ter desejo de se vingar. É um reino que faz a gente querer amar e perdoar aquele que nos ofende, perdoar aquele que nos atinge, perdoar aquele que nos violenta. Agimos com misericórdia para com os piores inimigos que a gente pode ter nesse mundo. Se isso não é o reino de Jesus, eu sou um analfabeto que não consigo entender o texto, nada na Escritura, porque me parece tão óbvio, tão claro. Mas eu acho que quando a gente saiu do lugar que a gente estava, a gente errou a rota. E de alguma maneira a gente foi para esse reino do justiçamento, achando que a gente é mais santo que os outros, que a gente tem o direito de acessar a vida do outro, de maneira grosseira, de maneira intempestiva, de maneira raivosa, de maneira agressiva. Nós estamos no reino do perdão, no reino da reconciliação, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente acha assim, a gente está vivendo a vida, a gente se converte e a gente pensa, agora eu não vou mais conviver com aqueles pecadores lá, meus parentes, agora eu não vou conviver com aqueles pecadores lá do meu trabalho, agora eu não vou conviver com aqueles pecadores. Percebe? Justiçamento, quem é você? Quem sou eu para medir o outro, para avaliar o outro? Então somente conseguimos discernir pelos frutos. Fruto esse que muitas vezes não tem nada a ver com os frutos que a gente está observando para dizer que aquele não é e que eu sou. Que Deus nos livre disso e que você possa viver no reino do Filho do amor de Deus o Pai, para manifestar o perdão, a graça, a misericórdia, a reconciliação que nós temos nele, e para de monitorar o pecado alheio, meu irmão. Evangelho, a gente tem que se voltar para a gente, olhar para o nosso, e quando a gente toca no outro, na vida alheia, a gente faz isso com temor, com tremor, sabendo que o meu próximo é imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que tirar as sandálias dos meus pés, para pisar na terra santa que é o meu próximo. E por fim, eu diria que tem um outro lugar muito ruim que de vez em quando a gente vai, alguns vão, que é o reino da tristeza. Ser crente, eu me lembro de uns anos atrás, numa outra igreja que eu pastorei, tinha um irmão querido, a gente começou a jogar um futebolzinho de quarta-feira com uma turma lá do futsal, lá perto da Vila Leopoldina, não, na verdade lá na Lapa, e aí esse irmão querido, uma pessoa querida, amável, nossa, um cara fantástico, ele falou assim, eu não quero ir para a igreja porque... eu gosto de ir para o meu futebolzinho, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto do churrasquinho, eu gosto disso aqui, é gostoso, tem uma musiquinha e não dá. Aí juntou eu, os outros pastores, o pastor Celso estava perto nessa época, a gente falou, irmão, meu amigo, quem te disse isso? Quem te disse isso? Irmão, ser crente, viver com Jesus, ser discípulo de Jesus, quem te disse que é viver no reino da tristeza? No reino da choradeira, no reino da lamúria, no reino, sabe, não posso ir no cinema, não posso jogar bola, não posso nada, eu não posso. Quem te disse isso? Quem te ensinou isso? Esse não é o reino do Filho do amor de Deus, esse não é o reino do Filho amado do Senhor, porque em Cristo, nesse reino de Cristo, nós temos o quê? Nós temos alegria,
Nós temos futichurras, a gente tem coral para cantar, para se alegrar, a gente tem festa do sorvete, tem balde de água na cabeça de criança, gente. Tem isso no reino de Deus. O reino de Deus tem amizade, tem companheirismo, tem prosa, tem resenha, tem churrasco, tem pequeno grupo, comida, tem alegria, tem sorriso, tem amizade. Reino de Deus é um lugar alegre. A gente sabe que a vida não é só alegria, não sou iludido, não estou alienado, mas a gente consegue, apesar das tristezas, apesar das mazelas, em Cristo Jesus, pela fé e esperança que me move, a gente tem coragem de sorrir. Coragem de sorrir, meu irmão e minha irmã. Que reino que você está? Vai para o reino do Filho do amor do Pai. Porque lá tem festa. Tem festa, como a festa que o pai faz para aquele filho perdido que chega. Não tem um sermão, não tem uma salinha, não tem um cantinho da disciplina, não tem isso. O que tem é festa, é churrasco, é anel no dedo, roupa nova. Não a roupa nova, né? Mas a roupa nova que é dada ali para o filho. Roupa nova também, é bonito, né? Tem coisa boa na roupa nova. Amém, queridos? Eu não sei para onde você foi, eu não sei onde você está, eu não sei para onde estão te levando. Eu quero te convidar para ir para esse lugar onde Paulo, o apóstolo, ele nos fala. Esse lugar em que a gente é resgatado por Deus e transportado para esse ambiente do reino do Filho do seu amor. Deus é Pai, Deus é bom. O tempo todo Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Irmão, irmã, essa noite o Espírito Santo quer te resgatar. Talvez você esteja em um desses reinos, ou talvez em algum outro que eu não citei aqui. O Espírito Santo quer te resgatar e te levar para um reino em que Deus, Ele é Pai, em que não há dúvida disso. Um reino onde a luz se manifesta. Um reino em que você pode desfrutar de paz, que transcende o teu entendimento. Eu espero que o Espírito esteja nesse momento pegando você e te movendo, mexendo em você, tirando você do lugar, e que você possa sorrir, conforme você adentra o reino do Filho do amor do Pai. Amém? Quero te convidar a orar, curve sua cabeça nesse momento, enquanto a Rutinha e o Dida se preparam para cantar, para tocar. Se pergunte nessa noite, irmão, irmã, com sinceridade, faça um retrospecto. Que itinerário espiritual você está fazendo? Por quais reinos você tem caminhado? E abra teu coração nessa noite, se coloque disponível, porque eu tenho convicção de que o Espírito de Jesus está aqui, nessa casa de oração. Se manifestando de um jeito especial, falando a tua alma, o teu coração, mexendo com você. Talvez você tenha, ouvindo essa mensagem, dúvidas, questões, inseguranças. Talvez quebras de paradigma que você não estava preparado, não está esperando. Talvez você aprendeu tudo de outro jeito e está ouvindo outra coisa agora. O desafio nessa noite aqui é tão somente para você se abrir para o Espírito, porque quem faz o trabalho é Ele, quem nos resgata é Ele. Se coloque como uma pessoa disponível para ser transportada pelo Espírito para o reino do Filho amado de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhe com Ele, ouça Ele, experimente Ele. Talvez vai doer desconstruções que você pode estar enfrentando, passando. Mas eu quero te dizer que vale a pena caminhar no reino do Filho do amor. Vale a pena. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Essa desconstrução vai acontecer, alguns entulhos vão ter que ser juntados,
mas tem uma obra no Espírito Santo que está acontecendo em você. E você vai poder desfrutar da liberdade, da plenitude, da alegria, da paz, do reino do Filho, do amor desse Pai que nos ama, desse Pai que nos leva para a luz, que nos tira das trevas, que nos liberta, que nos sara, que nos cura, que nos santifica, que nos protege, que nos ensina, que nos transforma, que nos acolhe, que nos abraça, e tudo isso de um jeito cheio de poesia, cheio de beleza, cheio de alegria, cheio de paz interior, cheio da bondade, cheio de mansidão, cheio de paciência, cheio de domínio próprio, cheio de amor que transcende tudo. Ó Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Porque nós fomos transportados, e que muitas pessoas nessa noite sejam transportadas, Pai, pelo Teu poder amoroso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém.